Seja bem-vindo à quinta aula do curso de Excel básico. Nessa aula, vamos dar sequência ainda à área de trabalho. Vamos falar sobre alguns componentes importantes do Excel, como a barra de fórmulas. Vamos iniciar abrindo Excel. Vamos iniciar com uma planilha em branco. Vou maximizar a janela. Muito bem. A barra de fórmulas ela está compreendida nesta região aqui que você está vendo em destaque. Nós temos a barra de fórmulas e alguns botões complementares que podem auxiliá-lo. A barra de fórmulas é utilizada para quando você for entrar com dados nas suas células. Por exemplo, ao escrever o meu nome na célula A1, nós vamos encontrar aqui na barra de fórmulas a mesma informação que estamos digitando. Você percebe que você está digitando uma informação em uma célula, primeiro, quando o cursor está aparecendo no final da palavra, de forma intermitente, como você está vendo agora na tela. Outra informação também que caracteriza que estamos no modo edição é aqui embaixo na tela, onde você vai encontrar a barra de status, a informação digite. E o conteúdo que está sendo digitado numa célula, ele vai aparecer sempre na barra de fórmulas. Se clicarmos nesse botão, nós vamos cancelar a digitação desse conteúdo. Esse conteúdo não vai ser inserido na célula. Veja só, pressionando este X vermelho, nós abortamos o lançamento desses valores na nossa célula. É o mesmo do que se você tivesse escrito e pressionasse a tecla ESC para abortar a edição de uma célula. Você também pode, veja só, durante o processo de digitação, pressionar esse check para confirmar ou inserir a informação na célula, veja só, ela foi inserida. E você também pode pressionar o Enter após a digitação. Esse é um item importante também, porque o Enter, quando pressionado, vai empurrar o seu cursor para a célula de baixo. Se, por um acaso, você quiser ir para a célula da frente após a digitação, veja só, basta digitar o seu conteúdo e pressionar a tecla Tab. O Tab faz com que o cursor se desloque para frente, o Enter que ele se desloque para baixo. Há um outro botão na barra de fórmulas que é o assistente de função, onde nós vamos utilizar para inserir função. Se pressionarmos o botão Inserir função, vamos abrir um assistente que vai permitir a você inserir qualquer uma das mais de 300 funções do Excel. Por exemplo, veja nessa tela que nós temos aqui um campo para que procuremos uma função por uma determinada característica dela. Se apagarmos esse texto e digitarmos aqui, por exemplo, data, ao pressionar o campo ir, nós vamos filtrar as funções que trabalham com data no Excel. Se você rolar aqui a tela, verá que são diversas. Se clicarmos sobre uma função, por exemplo, essa data, você vai ver como ela deve ser escrita numa célula e o que exatamente ela faz. Se você quer mais informações e quer utilizar essa função, você ainda pode clicar sobre este Ajuda sobre esta função, que o Help vai ser aberto explicando para você exatamente como essa função trabalha, dando mais informações, inclusive dando exemplos. Veja só, nós temos aqui a função data, a descrição dela, como ela deve ser utilizada, observações, a sintaxe, ou seja, como você deve escrever nas suas células, o que representa cada argumento e assim sucessivamente, inclusive com exemplos aqui na parte de baixo. Veja só. É fantástico porque você consegue aprender a utilizar a função ao mesmo tempo em que você está utilizando o Excel. Outro botão, outra função interessante desse inserir função. Digamos que você já tenha uma função inserida na sua célula. Veja só, igual a soma de A2 até A5. Não tenho nada, por isso que deu zero. Quando você clica numa célula que tem uma função, ao pressionar esse botão Inserir função, ele vai mudar a sua característica, já mostrando os argumentos da função. Ele é muito útil quando você tem dúvidas como preencher uma função. No caso aqui da nossa função soma, note que ele reconheceu a função que estamos trabalhando e colocou como primeiro argumento as células A2 até a célula A5 e seus valores. Se eu quisesse somar de B2 a B5, se eu quisesse somar várias faixas de células, eu poderia ir complementando aqui sem problemas que o Excel conseguiria fazer a somatória. O resultado da fórmula já é exibido nessa parte da tela sem que você pressione o Enter e também aqui. Nós temos então um assistente muito útil quando você estiver trabalhando com as funções. Outro detalhe interessante é que conforme você vai preenchendo nesta tela os argumentos da função, note que na barra de fórmulas a função já está sendo preenchida para você também automaticamente. É como se eu não precisasse de ajuda. Se você tem uma dúvida, por exemplo, com uma função, você já deve ter ouvido falar na função procv, você não sabe como fazê-la?
basta digitar igual, PROC-V, abrir parênteses e em seguida clicar no botão Inserir função. Você vai ver que a janela de argumentos da função vai ser exibido e você pode, passo a passo, ir informando ou passando os argumentos que a função precisa para poder trabalhar. Vou cancelar porque não é esse o objetivo da aula. Outro detalhe interessante é que nós temos aqui, quando estamos editando as células, veja só, eu estou numa célula em branco, a célula A2. A barra de fórmulas não exibe nada. Quando eu volto para uma célula com conteúdo, você vai ver que ela vai exibir o conteúdo da minha célula. Ao pressionar a tecla F2, veja só, nós vamos abrir a célula para edição. O status na parte de baixo da tela mostra Edita e nós podemos, utilizando as setinhas de direção, voltar o texto e ajustá-lo de acordo com a necessidade. Pressionando a tecla Enter, esse conteúdo vai ser, então, gravado na minha célula. Uma característica muito importante do Excel é que nós temos as funções e as fórmulas, mas elas não são exibidas naturalmente. Veja só, para que eu possa saber se uma célula tem função ou não, eu preciso clicar sobre ela e observar a barra de fórmulas. Na célula, nós temos sempre o resultado. Na barra de fórmulas, nós vamos ver o conteúdo real dela. E tudo aquilo que nós fazemos em uma célula é chamado de formatação, mas isso é um assunto para uma aula específica. Entender o conceito de células, entender o conceito da barra de fórmulas, isso é importante você entender. Para fórmulas muito complexas, você pode posicionar o mouse, veja só, entre a barra de fórmulas e as letras, os títulos, segurar o botão esquerdo apertado e aumentar a sua barra de fórmulas de forma a enxergar funções complexas. Isso é extremamente útil quando você estiver debugando a sua função e precisar identificar um trecho específico do código. Para voltar ao normal, faça o mesmo. Segure o botão esquerdo apertado e volte a barra de fórmulas para o tamanho original. Aproveitando ainda essa aula, nós temos esse controle, esse botão que está entre a letra A e o número 1, permite selecionar todas as células da sua planilha ao mesmo tempo. Isso é útil para você ajustar a largura das suas colunas de uma forma rápida. Vou fazer o seguinte, vou digitar aqui meu primeiro nome, o meu segundo nome e as demais partes do meu nome em cada coluna. E o meu nome completo na célula A2. Quantas células esse meu nome completo aqui está ocupando? Se você respondeu 4, está errado, porque o meu nome está em uma única célula. Veja só, ele está na célula A2. Na célula 1, eu só tenho o meu primeiro nome. Quando você precisar ajustar a largura das colunas, você pode posicionar o mouse, veja só como eu estou fazendo entre a coluna D e E. Pressionar o botão esquerdo e diminuir a largura, soltando o botão do mouse, ou aumentar a largura de uma coluna. Uma forma rápida de fazer isso é dar 2 cliques, veja só, vou aumentar o tamanho dessa coluna, e se você der 2 cliques exatamente na linha entre as colunas, você verá que ela vai se ajustar automaticamente. Se você precisar, você pode então selecionar todas essas células da sua planilha e dar um duplo clique entre duas colunas, na parte de títulos, que elas se ajustarão automaticamente. O Excel vai verificar então qual é o maior conteúdo da coluna e vai ajustar a largura para ele. Neste caso da coluna A, é a célula que tem o meu nome completo. Nas demais, você vai ver que ele ajustou conforme o tamanho do meu sobrenome. As linhas também têm essas características. Se você posicionar o cursor entre duas linhas, veja só, entre o número 1 e o 2, eu posso aumentar a altura da minha linha, como também posso diminuir a altura da minha linha. Você pode ajustar a largura dessas suas células de forma a conseguir visualizar o conteúdo de forma adequada. Outra característica é que você pode, por exemplo, selecionar todas as células da sua planilha. Vou fazer isso agora com uma outra, veja só. Inserir uma nova planilha. Vou selecionar todas as células e, ao diminuir o tamanho de uma coluna, todas as demais refletem a mesma mudança. Se aumentar a altura de uma linha, todas elas ficarão da mesma forma. Note que rapidamente eu fiz aqui um papel quadriculado. Se você precisa especificamente de uma altura de linha, você pode clicar então nesta célula. Em formatar, você tem aqui algumas opções, veja só, altura da linha. Se eu clicar em altura da linha, você pode então, por pontos, por pixels, definir a altura que você precisa. Se você precisa exatamente 25, basta digitar 25 aqui nesta célula e pressionar o Enter para que ela se ajuste automaticamente. Se você quer voltar tudo ao normal,
clique sobre este controle e dê 2 cliques entre duas linhas, você vai ver que a altura ficará normal. Nas colunas não, porque não há nenhum tamanho de referência. Você pode arrastar a largura de uma única e todas elas se ajustarão automaticamente. Há outros comandos de largura, veja só. Ao selecionar todas as telas, podemos formatar. Ao fazer um autoajuste da altura da linha, podemos fazer um autoajuste da largura da coluna, que é o mesmo que clicar 2 vezes entre duas colunas. Você ainda pode colocar aqui definir a largura padrão. Eu posso dizer aqui que todas as minhas colunas serão 10 de largura padrão. E aí está. Vamos falar também de outras características importantes das células. Se você quiser, por exemplo, ocultar uma coluna ou uma linha da sua planilha, você pode selecionar essa coluna clicando sobre a letra dela. Na sequência, clicar com o botão direito e ocultar uma coluna. Isso normalmente é utilizado quando você tem fórmulas e não quer que os seus usuários enxerguem essa fórmula ou não querem que os usuários editem essa fórmula. Você pode deixar somente as informações que o usuário precisa. Usando o Office 2003, você vai ver que entre as duas colunas aparece agora uma linha dupla. Essa linha dupla indica que tem uma coluna aqui que está oculta. Você pode posicionar o mouse e veja só, olha a diferença sutil. Quando você coloca o mouse entre duas colunas, uma linha escura aparece no centro. Quando você passa o mouse sobre uma coluna oculta, vão aparecer duas linhas paralelas. Segure o botão esquerdo apertado e você pode aumentar a coluna a largura dessa coluna que está oculta. O mesmo serve para ocultar, veja só. Eu posso selecionar a coluna e ocultar, deixando a largura até 0. Se você selecionar diversas colunas, veja só, você também pode reduzir o tamanho até 0 e todas elas serão ocultas. Para fazer com que todas voltem ao mesmo tempo, voltem a sejam exibidas, você pode selecionar a coluna antes e depois das que estão ocultas e aumentar um pouquinho só o tamanho de uma delas. Veja só, todas elas vão voltar a aparecer. Esses são recursos fáceis de manipulação que você com certeza já vai utilizar. Temos também as barras de rolagem na planilha. Se você notar aqui à direita, nós temos a barra de rolagem vertical, note que as linhas estão rolando, e nós temos a barra de rolagem horizontal. Isso serve para que você possa ter acesso às linhas e colunas da sua planilha. A sua planilha começa sempre com a coluna A e vai até a coluna XFD na versão 2013. Isso dá um total de 16.384 colunas. Vamos lá, 16.384 colunas por quantas linhas? O Excel tem exatamente, olhem só, 1.048.576 linhas. 1.048.576 linhas. É muita informação. Você vai ver que muitas vezes a sua planilha não vai ser tão grande. Mas imagine o faturamento de uma grande loja aí de produtos. Facilmente, eles passam de 1 milhão de itens por dia. Mas o Excel é uma ferramenta sensacional para análise. E você vai perceber no dia a dia que as suas planilhas podem lhe dar informações estratégicas para o seu negócio, independente do tamanho do seu banco de dados. Na próxima aula, vamos concluir a explicação dessa região da nossa área de trabalho, pois eu gostaria de trabalhar com vocês já, daqui 2 ou 3 aulas, o conceito de fórmulas e funções. Espero que você tenha gostado. Se você tem dúvidas com relação a algum recurso da barra de fórmulas, recomendo que assista novamente. Nos vemos então na sexta aula. Obrigado pela sua paciência e atenção. Até logo!